Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro de Daniel, nosso 20º encontro. Daniel capítulo 6, versículos de 12 a 19. Ouçamos nossa leitura. Aqueles homens correram até lá e pegaram Daniel rezando e fazendo preces ao seu Deus. Depois foram dizer ao rei: Vossa Majestade não assinou um decreto, segundo o qual toda pessoa que, no prazo de 30 dias, fizer alguma prece ao outro Deus ou homem, que não seja Vossa Majestade, tal pessoa será jogada na cova dos leões. Foi tudo premeditado aqui, né? O rei respondeu: a decisão é definitiva e não pode ser revogada, em conformidade com a legislação dos medos e persas. Eles disseram ao rei: Daniel, um dos exilados da Judeia, não dê importância ao decreto de Vossa Majestade, à lei que Vossa Majestade assinou, e continua fazendo suas orações 3 vezes ao dia. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal. Ficou preocupado com Daniel, querendo salvá-lo. Até o pôr do sol, ficou tentando livrá-lo. Aqueles homens foram procurar o rei e disseram: Vossa Majestade sabe que é lei entre medos e persas que um decreto sancionado pelo rei não pode ser modificado. Então o rei mandou trazer Daniel e jogá-lo na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo. Levaram uma pedra para tampar a entrada da cova. Em seguida, o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca dos seus secretários, para que ninguém pudesse alterar nada em favor de Daniel. O rei voltou para o seu palácio e ficou em jejum aquela noite. Não lhe levaram as mulheres e ele perdeu o sono. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Vamos então. Versículo 12. Aqueles homens correram até lá e pegaram Daniel rezando e fazendo preces ao seu Deus. Os conspiradores, agindo contra Daniel, vão então ficar à espreita. Eles armam então cilada para pegá-lo em oração a Javé, o Deus de Israel. Ficam à espreita, querendo pegá-lo de surpresa, a fim de ter motivo para acusá-lo diante do rei, porque ele, ao rezar ao seu Deus, havia desobedecido à lei real. Versículo 13. Então havia traído aqui o rei, né? Versículo 13. Depois foram dizer ao rei: Vossa Majestade não assinou um decreto segundo o qual toda pessoa que, no prazo de 30 dias, fizer alguma prece a outro Deus ou homem, que não seja Vossa Majestade, tal pessoa será jogada na cova dos leões? O rei respondeu: a decisão é definitiva e não pode ser revogada, em conformidade com a legislação dos persas e dos medos. O diálogo com o rei é para que a decisão seja aplicada contra Daniel, que ele seja, então, colocado na cova dos leões, porque ele foi pego de surpresa no quarto de cima, fazendo orações a Javé. Tanto a lei como a decisão de vigiar Daniel, quanto a denúncia, foi lembrada ao rei, a fim de que ele faça cumprir a lei. E assim o complô que os príncipes e funcionários fizeram o complô atingiu o objetivo, que era de eliminar Daniel. Por pura inveja e por artimanha política, a fim de punir um estrangeiro que tinha um poder tão grande no império. Eles vão pedir ao rei que cumpra o decreto real, visto que, ao ser decretado, não pode ser revogado.
A ironia do episódio é que as autoridades fizeram o rei, né, de proclamar a divindade do imperador e desejava impô-la por decreto. O rei, ao obrigar seus súditos por consciência, né, de ter que venerar o rei e a sua divindade, colocou um limite para ele mesmo. Ele se tornou escravo de seu próprio poder. O rei, que aparece como Deus único dos medos e persas, é agora obrigado a cumprir o que ele mesmo decretou. O rei, que é divinizado pelas circunstâncias, pretende excluir todos os outros deuses do culto, vem manipulado pelos próprios adoradores como ídolo. O rei, pelo decreto, faz que o rei seja conhecido como Deus dos medos e persas. A validade da lei era de 30 dias, suficiente para pegar Daniel neste período, visto que 3 vezes por dia ele se colocava em oração a Javé. Versículo 14. Eles disseram ao rei: Daniel, um dos exilados da Judéia, não deu importância ao decreto de Vossa Majestade, à lei que Vossa Majestade assinou, e continua fazendo suas orações 3 vezes ao dia. Agora as autoridades exigem que o rei faça cumprir a lei que foi por ele assinada. Daniel deixou de cultuar o rei como Deus, como divindade. Ele não observou a lei. Foi uma pessoa subversiva a não observar o que vinha imposto. Eles dizem que Daniel não deu importância ao decreto para desprezar a figura do rei, que Daniel desprezou a figura do rei, não reconhecendo então o rei como um Deus. Assim, ao não cultuar o imperador, ele deve ser punido, visto que conspirou contra o rei, não lhe foi fiel. Versículo 15. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, querendo salvá-lo. Até o pôr do sol ficou tentando livrá-lo. O rei respeita Daniel. Ele espera e deseja que a salvação de Daniel seja operada pelo próprio Deus, a quem Daniel serve com toda a fidelidade. Podemos ver a confiança e respeito que o rei tem por Daniel. A intenção do rei era encontrar um modo de salvar Daniel, mas não poderá, visto que a lei que ele assinou colocava um limite ao próprio rei de mudar a própria lei. Ficou totalmente atado. Os inimigos de Daniel armaram uma artimanha onde nem o rei poderia salvar Daniel, a quem o rei confiava. Versículo 16. Aqueles homens foram procurar o rei e disseram: Vossa Majestade sabe que é lei entre medos e persas que um decreto sancionado pelo rei não pode ser modificado. As autoridades vão pressionar o rei. Eles querem matar Daniel e fazem de tudo, até mesmo para colocar o rei, para que ele tome a iniciativa e faça isso, faça aplicar a lei, que ele mesmo havia assinado. A garantia da divindade imperial pelos medos e persas não pode ser revogada. A morte de Daniel parece certa. Versículo 17. A morte de Daniel parece certa a partir dos critérios humanos, não de Deus. Versículo 17. Então o rei mandou trazer Daniel e jogá-lo na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo. A esperança do rei ficou clara, que na vida de Daniel joga-se a autenticidade do próprio Deus que Daniel acredita. A cova dos leões. Os leões eram mantidos no cativeiro para serem libertados para uma festa de caça real. A cova era um poço profundo, com uma abertura que poderia ser fechada por uma grande pedra. O lançar Daniel na cova dos leões irá provar se o Deus de Israel é autêntico e ver se a religião dos judeus também é autêntica.
se Deus é capaz de soltá-lo, de salvá-lo da morte, ou se a religião de Daniel é uma religião inútil. Versículo 18. Levaram uma pedra para tampar a entrada da cova. Em seguida o rei lacrou e pedia O rei lacrou com sua marca e a marca de seus secretários. Então lacrou a pedra com a sua marca e a marca de seus secretários, para que ninguém pudesse alterar nada em favor de Daniel. O decreto real veio executado, e o destino de Daniel veio selado, com a pedra colocada na entrada da cova dos leões, onde ele foi lançado. Daniel foi lançado na cova dos leões contra a vontade do rei. O selo garantia que a cova seria inviolável, para que ninguém pudesse salvar Daniel. Era uma garantia também de que Daniel dali não sairia. Versículo 19. O rei voltou para o seu palácio, ficou em jejum aquela noite, não lhe levaram as mulheres e ele perdeu o sono. O fato de não querer tomar alimentos nos faz lembrar o paralelismo entre o rei que não quer comer e os leões que não devoram Daniel. O termo usado aqui, mulheres, parece referir a distrações. O rei, movido de preocupação por Daniel e o que ocorreu com ele, não quis comer nem se distrair. Ficou no leito, mas sem dormir. A insônia reflete a sua preocupação pelo que aconteceu a Daniel, que o rei não queria supliciá-lo à cova dos leões, isto é, à morte. Então esse é o texto que nós vimos, depois vamos dar a continuidade a esta cena de Daniel na cova dos leões. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.